Boa noite, me chamo Raquel e há alguns anos tive uma experiência com algo que marcou a minha vida. Minha família, cansada da vida na cidade e depois de algum tempo desempregado, meu pai resolveu vender a nossa casa e decidiu que iríamos embora, tentar a vida em uma pequena comunidade. Meu pai já vinha há algum tempo planejando se mudar para uma casa que fosse mais próximo de seus pais, ou seja, meus avós. Passado algum tempo, meu pai já tinha conseguido um bom trabalho e nossa família já tinha se estabilizado novamente. Meu avô, um senhor conhecido pelos moradores por Juca Dentes de Ouro, era um homem sempre muito alegre e coerente, e apesar da idade avançada, possuía muita disposição e sentia prazer em ajudar a comunidade. Meus avós sempre estavam por perto para me ajudar nos meus afazeres e também para me instruir e me preparar para o mundo. Era evidente que meus avós tinham um amor incondicional por mim. Eu era muito mimada, principalmente por meu avô. Depois de conhecer algumas pessoas e ter feito algumas amizades, quase sempre eu estava acompanhada por novos amigos. E numa dessas reuniões, tive a infelicidade de passar pelo pior sufoco da minha vida. Estava saindo de minha casa, logo após o almoço com a minha família. Meu avô, sempre muito cuidadoso, veio até mim. Pediu para mim não voltar muito tarde e não ficar andando sozinha à noite. Então, depois de ouvir meu avô, fui até a casa de algumas amigas. As horas passaram tão rápido que não notei, e quando me dei por conta, a noite já tinha chegado. Me despedi das meninas e depois de andar por alguns segundos, tive a impressão que estava sendo seguida. E quando olhei para trás, vi a silhueta de 3 homens que vinham me seguindo há algum tempo. Apressei meus passos para chegar em casa, mas como nossa comunidade é na área rural, tinha muitos terrenos tomados por mato e áreas que ainda não haviam sido povoadas. Foi por impulso, no momento de medo, que resolvi entrar em um grande terreno que possuía entulhos de uma casa que tinha sido desmontada. E lá tentei me esconder. Aqueles homens entraram no mesmo terreno que eu estava. Não sei qual eram suas intenções, mas com certeza coisa boa não era. E infelizmente conseguiram me achar. Estavam me levando para o meio da mata. Me mandavam ficar quieta, ou algo pior poderia acontecer comigo. Então eu tive a impressão de ter visto que por entre a vegetação havia algo, que observava todos os movimentos e vinha nos acompanhando. Foi quando ouvi gritos horríveis, de algo que não poderia ser um animal comum da nossa região. Aqueles gritos estavam por toda parte e se aproximavam cada vez mais. Aqueles homens estavam armados, e no momento em que me derrubaram no chão, eu vi uma fera enorme que correu em direção àqueles homens. E sem que fosse percebida, arrastou um por um para o meio da mata. Assim foi até que o último homem me pegou e me usou como escudo para se proteger do ataque. No momento em que aquela coisa apareceu e veio em nossa direção, aquele homem me jogou em direção à fera e pude ver de imediato aquela coisa. Aquilo era enorme. Tinha longos braços que quase encostavam no chão. Sua cabeça era como de um cachorro com grandes orelhas pontudas. E não possuía muitos pelos pelo corpo. Eu caí de joelhos no chão. E aquela coisa veio em minha direção. Quando chegou perto, eu olhei firme para aquele ser. E por incrível que pareça, aquela coisa me olhou e baixou a cabeça. Mas no momento em que aquilo passava por mim, eu notei algo difícil de acreditar. Aquilo deixou à mostra seus dentes, e pude ver que os dentes que aquilo tinha no final de sua boca eram dentes de ouro. Então aquilo correu em direção àquele bandido, e o derrubou.
Eu vi aquilo enfiar suas garras na perna daquela pessoa, e no momento em que eu carregava para a mata, escutei um tiro, que acredito que acertou aquela fera, pois aquilo gritava muito, e em seguida o silêncio tomou conta da mata. Eu corri em direção à rua, e fui em direção à minha casa. Eu estava com muito medo. Depois de alguns minutos cheguei em casa e minha família estava toda reunida no portão. Estavam preocupados, mas ficaram aliviados em me ver. Então, antes mesmo de eu falar para todos o que tinha me acontecido, meu pai falou que algo muito ruim tinha acontecido. Ele me falou que meu avô tinha saído de casa e tinha ido ao meu encontro. Mas minutos antes ele chegou em casa ferido. Estava coberto por sangue e se encontrava sem roupas. Meu avô tinha recebido um tiro em seu peito. Os moradores acreditavam que meu avô tinha sofrido um assalto. Então falei que também tinha sido perseguida. Meu avô ficou em observação por alguns dias no hospital. Então, em um dia em que fui visitá-lo depois de conversarmos bastante, meu avô simplesmente me olhou com os olhos cheios de lágrimas e me agradeceu. E no momento em que eu perguntei pelo quê, ele olhou para a janela do hospital e sorriu. Naquele momento notei o porquê meu avô tinha o apelido de Juca Dentes de Ouro, pois os últimos dentes de sua boca eram dentes de ouro. Boa noite.